Olá, meus caros seguidores aqui do IHS, reflexão do Evangelho do 18º domingo do tempo comum, com referência em São Mateus 14, dos versículos 13 a 21. O Evangelho de hoje começa com uma notícia dolorosa. Jesus acaba de saber da morte de São João Batista. Humanamente, seria natural que Jesus preferisse ficar sozinho ali. Então ele procura um lugar deserto, um momento de silêncio, mas a multidão descobre para onde ele foi e o segue. Jesus nos atrai, né? É aqui que aparece uma das frases mais belas de todo o Evangelho. Jesus encheu-se de compaixão por eles. Podemos perceber, Cristo não vê uma multidão. Jesus, ele vê pessoas, ele vê a dor escondida em cada coração. Ele vê o pai preocupado com o filho, a mãe angustiada, o doente que perdeu a esperança e o pecador que busca recomeçar. É assim que Jesus olha para nós hoje. Talvez você esteja aí carregado de preocupações que ninguém conhece. Talvez haja um problema em sua família, uma enfermidade, uma luta espiritual, um pecado do qual você deseja se libertar. Aos olhos do mundo, somos apenas mais um na multidão. Mas para Cristo, cada um de nós possui um valor infinito. Depois de um dia inteiro ouvindo Jesus, o dia chega ao seu fim. Os discípulos fazem uma observação a Jesus bem lógica. Despede as multidões para que eles possam comprar comida. A solução era simples. Para os apóstolos, cada um cuida de si. Mas Jesus, surpreendentemente, responde: eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Que resposta extraordinária! Jesus poderia alimentar aquela multidão sozinha. Bastaria uma palavra e ele resolveria tudo isto. Mas Jesus nos quer juntos. Jesus quer envolver esses apóstolos no mesmo milagre. E é assim que Deus faz. Ele poderia fazer tudo sem nós, mas escolheu precisar da colaboração humana. E foi assim a evangelização no mundo. Jesus precisando de nós. Foi assim na vida dos santos, é assim na igreja até hoje. Cristo continua dizendo a nós, seus discípulos: dai-lhes vós mesmos de comer. Alimentem os famintos de esperança, alimentem os que vivem sem sentido, alimentem os que perderam a fé, alimentem o mundo com o testemunho da santidade. Os discípulos, porém, olham apenas para as suas limitações. Só temos 5 pães e 2 peixes, eles dizem a Jesus. É exatamente assim que muitas vezes nós também pensamos. Eu tenho pouca fé, eu tenho pouco tempo, tenho poucos talentos, sou muito fraco. E nós dizemos isso a Jesus. Mas nós precisamos fazer atenção a uma questão maravilhosa. Jesus nunca nos pede aquilo que nós não temos. Jesus nunca exige de nós o que nós não podemos dar. Ele apenas nos pede, como pediu aos discípulos: entregue o que vocês têm. O milagre começa quando aparece muito pão. O milagre começa quando os 5 pães deixam as mãos dos discípulos e passam para as mãos de Cristo. Essa é uma grande lição para a nossa vida espiritual, uma grande lição. Enquanto seguramos a nossa vida apenas em nossas próprias forças, tudo parece insuficiente. Mas quando colocamos nossa família, nosso trabalho, nossas dores, nossos talentos nas mãos de Deus, a graça faz aquilo que nossas capacidades jamais conseguiram realizar. E existe ainda um significado mais profundo neste evangelho.
São Mateus descreve cuidadosamente os gestos de Jesus. Ele toma os pães, ergue os olhos aos céus, pronuncia a bênção, parte o pão, entrega aos discípulos. Esses são exatamente os gestos que Jesus repetirá na última ceia, quando ele se nos dá na divina Eucaristia. A multiplicação dos pães prepara o grande milagre da Eucaristia, que é Jesus presente conosco até o último dia, até o fim dos tempos. Ali, naquele campo, longe, Jesus alimentou o corpo da multidão, o corpo físico da multidão. Na Santa Missa, ele alimenta a nossa alma com seu próprio corpo e sangue, porque ele se nos dá na Eucaristia. Por isso, nós católicos não vamos à Santa Missa apenas para ouvir uma reflexão, ou participar de uma reunião, ou para ler algum trecho da Sagrada Escritura. Nós vamos à missa para ouvir e para encontrar Cristo realmente presente no Santíssimo Sacramento. E não só encontrá-lo, recebê-lo no mais íntimo de nós. Cada altar é o Calvário tornado presente de forma sacramental. Cada missa é um imenso ato de amor de Deus por nós. E o Evangelho termina dizendo que ainda sobraram 12 cestos cheios. Quando Jesus age, nunca existe pobreza ou miséria. A graça de Deus é abundante em nossa vida. Seu perdão é infinitamente maior do que o nosso pecado. E a sua graça e a sua misericórdia são muito maiores do que a nossa miséria. Por isso, meus caros, nunca digamos não tenho nada para oferecer. Todos temos alguma coisa para oferecer. Uma breve oração, um sofrimento oferecido com amor, um gesto de caridade, uma palavra de esperança, um coração disposto a recomeçar. Entreguemos tudo a Cristo, porque aquilo que permanece nas mãos de Cristo é grande e o que permanece conosco somente é muito pequeno. Coloquemos tudo nas mãos de Jesus, porque tudo nas mãos de Jesus é abundante e transforma-se em instrumento de salvação. Que Maria Santíssima, que foi muito generosa com Deus e conosco, nos ajude a sermos fiéis a Jesus, a amá-lo com toda a nossa força, com todo o nosso desejo, com toda a nossa vontade, e depositar tudo nas mãos dele, para que tudo nele seja salvífico para nós. Deus os abençoe, um bom domingo, boa semana.